Olá, irmãos, graça e paz, povo de Deus que se reúne na Primeira Igreja Batista em Jardim Olavo Bilac. É um prazer estar com vocês em mais um dia da jornada de 40 dias de jejum e oração, sendo este dia presente o 18º dia, em 9 de março de 2024. E é muito bom podermos estar juntos nesse propósito. Essa jornada, ela tem sido guiada, né, primeiramente pelo Espírito de Deus, mas estamos sendo norteados pelo livro Marcas de um Verdadeiro Avivamento, do autor Marcos Cortes Navega, certo? E o tema proposto para hoje é Eu Creio na Palavra. Você pode repetir comigo esse lindo tema, essa afirmação poderosa, essa declaração de fé? Eu creio na palavra. O texto base se encontra em Salmos 119:18, que diz: Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Queridos, que possamos falar como salmista: desvenda os meus olhos, Senhor. Nós precisamos da ação divina para enxergar a riqueza da palavra de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus para compreender a sua palavra. A palavra, ela está relacionada a tudo que fazemos, ao jejum, à oração, ao avivamento que tanto queremos, porque é ela que vai dizer como fazer e o que é o jejum, como orar e sobre o que orar, e o que é o avivamento, o derramamento do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa da palavra para viver tudo isso, né, que estamos envolvidos nesses últimos dias. E tem uma frase do autor que diz lá na página 76, que eu destaquei: Deus continua falando através daquilo que ele já disse. Deus continua falando através daquilo que ele já disse. Ou seja, apesar de ser uma palavra antiga, uma palavra dita há muitos anos atrás, ela ainda é válida para os tempos de hoje. Por quê? Só porque é a palavra de Deus e não é a palavra de homens. A palavra de Deus é eterna. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus para vivermos esse propósito de jejum e de oração e esse desejo ardente pelo avivamento. Ou seja, a palavra de Deus é uma palavra para hoje. Ela é atual para hoje. Os seus princípios se aplicam em nossas vidas ainda hoje. Mas existe uma questão que o autor coloca muito pertinente. Por que eu creio na palavra? Você saberia responder por que você crê na palavra de Deus? Se alguém chegasse para você e perguntasse, você teria uma resposta? E aí o autor coloca um subtítulo que diz: Eu creio na palavra porque ela é a única autoridade em matéria de fé e cumprimento da vontade de Deus. Você enxerga assim que a palavra de Deus é autoridade quando o assunto é fé e vontade de Deus? A palavra de Deus é uma autoridade sobre a sua vida? Ela guia a sua vida espiritual? Ela te direciona para os propósitos de Deus? Olha como é importante a palavra de Deus. E em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, diz: Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Nesses dois versículos, meus irmãos, nós vemos que a palavra é inspirada por Deus, ela não é de homens, ela foi escrita através de homens, mas inspirada por Deus. E nós vemos nesses versículos a utilidade da palavra e a finalidade. Ela é útil para quê? Olha, veja bem
Quantas coisas a palavra de Deus, só nesse versículo aqui sendo analisado, nós vamos perceber a utilidade da palavra de Deus. É ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Então, o Filho de Deus, o servo de Deus, ao ensinar, ao repreender, ao corrigir, ao instruir, ele vai fazer isso tendo como fundamento a palavra de Deus. É o texto base da vida do cristão para fazer qualquer coisa. E eu achei muito interessante, instrução na justiça. O nosso Deus é um Deus de leis morais. Enquanto o mundo, prega tanto a imoralidade, quer tanto destruir os valores morais, a palavra de Deus, ela é útil para instruir na justiça, Olha aí, destacando um atributo de Deus, a justiça. E a finalidade, para que serve então a palavra? Para que esse homem de Deus, certo? Porque precisa ser homem de Deus para crer, para dizer que crer na palavra, ele seja preparado. Sim, nós precisamos de uma capacitação. Nós já vimos em Atos 1:8 que o Espírito Santo de Deus é o poder para testemunhar a todos em todos os lugares. E a palavra de Deus nos prepara, nos capacita para toda boa obra. Como eu vou me preparar para fazer a obra de Deus, irmã Danúbia? Através da palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus é poderosa e tão pertinente para os dias de hoje. Então, irmãos, por fim, a Bíblia, grave bem essa última frase, sintetizando aqui a meditação do nosso dia. A Bíblia nos orienta em tudo, todos os dias. Não abra mão de meditar na palavra de Deus, porque ela é direção, ela é orientação para a sua vida. E eu quero trazer, então, algumas aplicações. Você tem buscado a orientação da palavra de Deus? Se você não tem buscado essa orientação, eu te encorajo a pedir perdão ao Senhor nesse dia e se volte para a palavra de Deus. Você ora pedindo a Deus que ministra ao seu coração pela palavra. Antes da leitura bíblica, antes da sua meditação, você pede a direção do Espírito Santo. Lembra? A gente precisa de Deus para desvendar os nossos olhos. Nós precisamos do Espírito Santo para guiar nessa leitura e que seja mais que uma leitura, que seja uma ministração espiritual sobre as nossas vidas. E você tem convicção que a Bíblia é a palavra de Deus? Se por algum motivo você ainda não está convicto, confesse isso ao Senhor e peça a Ele fé de que a Bíblia é a palavra de Deus. E até mesmo a leitura da palavra vai te fortalecer nessa fé. E agora nós vamos orar pelo nosso estado do Rio de Janeiro, pedindo ao Senhor que varra toda a corrupção, desse território, que o nosso estado ele seja abençoado com produtividade nos setores da indústria e do comércio, e que a nossa nação Brasil seja uma referência mundial, não só economicamente, mas sobretudo moralmente, sobretudo na justiça. Amém? Você pode orar comigo agora? Oremos. Deus, muito obrigada pela meditação do 18º dia, Senhor, que vem nos trazer, Senhor, à memória a importância, a relevância da Tua palavra em nossas vidas. Nós precisamos crer na Sua palavra e mais que crer, nós precisamos vivê-la. Nós precisamos, Senhor, ser capazes de responder a quem nos perguntar por que você crê na Bíblia como palavra de Deus. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, Senhor, a dar essa resposta. Nós queremos ser Tuas testemunhas, Senhor, em todos os lugares, para todas as pessoas. Ó Deus, se estamos errantes, Senhor, diante do Senhor quanto à palavra, estamos negligenciando a leitura, nós não estamos tendo fé de que a Bíblia é Tua palavra, nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a viver novos caminhos, uma nova postura diante da Tua palavra. Deus, eu rogo
pelo estado do Rio de Janeiro. Senhor, em nome de Jesus, venha varrer a corrupção, a imoralidade, Senhor, tudo que não provém de Ti. Que as Tuas bênçãos venham recair, Senhor, sobre o nosso território, Rio de Janeiro, Senhor, trazendo o crescimento dos setores da indústria, do comércio, Senhor, que haja mais produtividade, que haja mais empregabilidade, que haja mais qualidade de vida, Senhor. Ó Deus, nos dê livramento, Senhor, dos perigos, ó Deus, dos assaltos, dos acidentes, em nome de Jesus, e que a nossa nação Brasil, Senhor, seja uma referência mundial, Senhor, não só no crescimento da economia, não só em questões monetárias, mas sobretudo, Senhor, na busca pela Tua justiça, na busca pela moral, pela ética, Senhor, em fazer a Tua vontade, em ter a Tua palavra como autoridade de fé e de vontade de Deus. Isso eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus.